Aleluia! Já estamos aí em mais uma transmissão, mais um bate-papo, né? Dessa vez sobre o poder e o impacto da oração. Então, vou esperar os irmãos aí, já podem começar vindo. Michele, Deus abençoe. Juliana, que bom tê-lo conosco. Guilherme Ferrone, meu amigão. Cíntia Mara. Nossa amada irmã Silvia, que bom já tê-la conosco aqui. É isso aí, meus irmãos, vamos entrando aí. Perfumar. Que bom tê-lo conosco. Frederick, glória a Deus, meu irmão. Sim, irmã Silvia, acabamos de sair da Terça Vida, acabamos de chegar em casa, inclusive. Glória a Deus. É isso aí, gente. Vamos entrando aí. Suleni, lá de Brasília. Cíntia. Tiago. É isso aí. Olha, tem um aviãozinho aí embaixo que você pode, através desse aviãozinho, os irmãos aí da PIB de Campos, glória a Deus. Muito legal. Tem um aviãozinho aí embaixo que você pode estar lembrando aí os seus amigos, as pessoas, tá bom? Desta live. Quando você clica nesse aviãozinho, você envia esse link para as pessoas que te seguem, para as pessoas que você segue, enfim, para um grupo de pessoas. Vanusa, seja bem-vinda, glória a Deus. Juliane, Deus abençoe sua vida. Edna Carrielo, Kenásia, lá de Brasília, Deus abençoe. Rafa, meu amigão, glória a Deus. É isso aí, vai enviando o aviãozinho. Já já o apóstolo Ari Caetano vai estar conosco. Maurício, meu amigão, Deus te abençoe. Já já o apóstolo Ari Caetano vai estar conosco aí, esse homem de Deus, esse patrimônio da Igreja Evangélica Brasileira. Já já vou estar enviando aqui o convite para ele estar aqui conosco. Enquanto isso, vai convidando as pessoas aí. Vamos fazer uma live aí, porque tenho certeza que Deus vai mudar a história da tua vida hoje, através da ministração do nosso apóstolo. Ana Renata, Deus abençoa. Deus abençoe as pessoas aí. Enquanto isso, não pare de convidar as pessoas. Deus vai ministrar o teu coração de uma forma muito especial hoje. Olha aí o nosso apóstolo. Olá, Como pastor vai, André. apóstolo? Boa noite, meu irmão. Você, como é que vai? Tudo bem? A família tá bem? Boa noite, estamos bem, graças a Deus, felizes pela oportunidade de sermos ministrados no dia de hoje pelo Senhor. Que bom. Eu estava falando aqui que o Senhor é um patrimônio, uma peça valiosa para a igreja brasileira. Nós te admiramos, amamos a sua vida Que e bom. nessa dinâmica de oração, ninguém melhor para compartilhar sobre esse tema que o Senhor, né? Glória a Deus. Olha só. Enquanto isso, o pessoal vão entrando aí. Lembrando que essa live, apóstolo, todas as lives que a gente faz aqui, a gente posta nas redes sociais da igreja Que bom. e fica disponível para os irmãos estarem acessando. Nós tivemos aí uma série de lives muito legais. Nós tivemos com o Hernandes Dias Lopes, nós tivemos com Marcelo Bigardi, da Igreja Bola de Legal. Neve, de Curitiba. Nós tivemos com Fad Farage. Nós tivemos aí uma live muito especial com o Euler, ex-jogador de futebol, Que bom. atleta de Cristo, e está muito feliz e empolgado de estar com o senhor. Enquanto o pessoal está chegando aí, apóstolo, como é que estão E, as coisas? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está a igreja? Partilha conosco aí um pouco deste tema. Pois é, essa época é uma época de grandes desafios, né? E eu glorifico a Deus porque a igreja em célula, né, uma visão do MDA, que é o nosso caso, facilitou bastante o trabalho com os grupos, a transmissão do culto de celebração para a igreja. Então, a gente
não sentiu muita diferença. Claro que a gente sente essa saudade do culto presencial, né? A gente sente muito. E outro desafio é você pregar sem ter auditório, né? É outro desafio. Muito É verdade. interessante, uma experiência interessante. Mas graças a Deus aqui está tudo bem, a igreja está reagindo. Acredito que nós estamos recebendo um grande aprendizado de como utilizar a internet, o smartphone, né? Porque é tanta comunicação por smartphone, são tantas lives ao vivo e tanta É coisa boa e verdade. interessante, e eu penso que isso não pode parar, tem que continuar, né? Então a É gente dá verdade. graças a Deus por essa experiência nova. E alguns pastores ligaram perguntando, apóstolo, como é que você está fazendo aí? E para a arrecadação dos dízimos e ofertas, e o trabalho social da igreja, como é que faz? E fomos aprendendo, a gente já tinha transmissão do culto pela internet, então fomos aprendendo e graças a Deus a gente tem tido um resultado muito positivo no meio dessa pandemia. Graças a Deus. E por aí, Blumenau, como é que está? Aqui nós estamos com as melhores expectativas, né, possíveis. Nós estamos crendo que sairemos daqui desta fase mais fortalecido. Amém. Nós cremos que, como o irmão falou, a igreja tem alcançado um número especial de pessoas, um número Verdade. muito grande de pessoas. Eu acredito que quando as coisas se normalizarem, nós vamos nos surpreender com a quantidade de pessoas que vão vir na igreja. O nosso pastor, o pastor Haroldo, ele faz todas as manhãs uma live, Café com Deus. Opa, E que a bom. quantidade é extraordinária. A quantidade de pessoas que estão sendo alcançadas é de fato surpreendente. Eu acredito que foi um clique, né? Foi um startar de algo que Deus proporcionou a nós aqui como igreja. Então estamos felizes, estamos ansiosos aí porque o retorno vai ser triunfante. Você para a glória de É, Deus. a nossa equipe que trabalha com a internet, eles bolaram um sistema muito interessante que as pessoas, a hora que aceitam Jesus, escreve eu amo Jesus. Aí a pessoa Sim. coloca essa frase, entra num link, e aí a gente já faz a consolidação pela internet. E aí na Oh, semana seguinte tem ligação no telefone, tem acompanhamento, tem discipulado. E para dízimo e oferta tem um link também, que a pessoa só coloca o celular, né, com aquela parte da foto, e aí já pega a conta da pessoa, a pessoa transfere direto para a conta da igreja. Então, olha, que legal. nós, então, várias coisas que o pessoal aqui foi descobrindo, e a gente vai aperfeiçoando a cada semana. Cada semana. Ah, que benção. Estamos com saudades de Glória a Deus. vocês aí, muitas saudades. Vai voltar aqui em breve. Como eu falei, vai ter muito trabalho quando tudo voltar. A colheita vai ser muito grande. Acredito que Amém. uma fase de preparação para uma colheita muito especial. Você tem alguma pergunta? Apóstolo, Eu entro logo no assunto. olha só, então, o nosso tema de hoje é o poder e o impacto da oração. Hoje à noite eu ministrei na nossa terça vida aqui na igreja. Falamos sobre oração, sobre tudo que a oração proporciona para o cristão. E eu acho que nós precisamos entender melhor esse presente que Deus nos deu para que possamos viver tudo aquilo que Deus tem para oferecer. Nós Verdade. sabemos que a oração ela nos permite ter acesso à dispensa de Deus. Amém. O problema é que as pessoas não entenderam isso, não entenderam essa verdade de uma forma completa. Hoje eu até citei que a oração era como muitas pessoas tratam a oração como se fosse uma espécie de tarefa, quando na verdade é um estilo de vida. E eu queria que o É. senhor ministrasse sobre as nossas vidas, sobre todos que estão aí assistindo, o que oração significa, a sua história, o seu testemunho. Nós estamos aqui para te ouvir. Ok. Então, eu tenho, nos lugares onde eu tenho passado,
as pessoas perguntam como é que o senhor conquistou isso? Né? Porque sempre depois das ministrações tem uma ação muito forte do Espírito Santo. Né? E se as pessoas vão alimentando, colocando lenha na fogueira, e acaba o culto ficando tão intenso que não dá para terminar. E as pessoas perguntam, e eu digo, olha, essa experiência que eu tenho tido na área de oração, ela não aconteceu de repente. Eu tenho 71 anos de idade, vou caminhando para 72, e me converti tem mais de 50 anos. E então isso não acontece de repente, é uma perseverança, é uma decisão pessoal, né? É o Espírito Santo nos atrair também. Então é uma combinação de várias coisas, várias coisas. Mas eu penso que tem a ver com as raízes, né? Com aquilo que nós aprendemos no início da nossa caminhada cristã. Que nós lemos muito sobre avivamento morável, avivamento na África, avivamento na Rua Azusa, e tudo isso foi esquentando muito o nosso coração, né? E a gente lê a Bíblia, no meu caso, naquela época, eu converti numa igreja presbiteriana, bem tradicional, que não acreditava na obra do Espírito Santo, né? Então, foi assim um desafio muito grande até chegar nessas experiências com o Espírito Santo. Então, eu acredito que foi o lastro que foi colocado na nossa vida. A gente, no início do ministério, a gente tinha muita amizade com a família Walker, o Haroldo Walker, daquela revista Impacto. Ele nos ajudou Estamos muito. juntos ali, né? Isso, eles passavam aquelas revistinhas, Clamor do Coração de Deus, Abaixo da Linha de Fundo. Isso tudo ativava o nosso espírito, né? Então, na minha conversão, eu já comecei assim, orando. Eu me trancava numa sala para orar pelo meu pastor, enquanto ele pregava. Os presbíteros iam lá. O que é que você está fazendo aqui? Sai daí, vai para o culto. A gente ali orando por ele. Se tivesse tempo para contar tudo o que aconteceu nessa igreja presbiteriana, só essa história daria um livro. Porque foram experiências incríveis que nós tivemos naquela igreja e nos submetemos, né, durante uns 3 anos aproximadamente, e depois não deu mais, porque bastava a gente dirigir louvor que o fogo caía e não tinha como terminar a reunião. Eu lembro de uma vigília que nós fizemos, que quase 50 jovens foram batizados com o Espírito Santo. E o meu pastor correndo de um lado para o outro, dizendo, e agora, Ari, o que eu vou dizer ao presbitério? Eu não sei o que você vai dizer. Isso na presbiteriana? Tradicional, uma igreja tradicional. Uau. Eu costumo dizer que se essa igreja tivesse abraçado a obra do Espírito Santo, hoje, assim por baixo, teria uns 30 mil, 40 mil membros. Porque no primeiro culto jovem que nós fizemos, eu lembro, o primeiro culto jovem, era até o irmão Agenor, que era presidente, e ele disse na UMP que ia parar com o trabalho de evangelização, e eu era recém-convertido. Falei, não para não, que eu encho a igreja. Eu nem sabia o que eu estava falando, né? Mas eu já era gerente de gráfica, então eu pedia ao meu patrão uma pontinha, né? Porque você sabe que são formatos grandes, que entra para imprimir e sempre sobra um pedacinho. Olha, eu fiz milhões de folhetos, milhões. Sabe o que é milhões? No primeiro culto jovem, eu distribuí 25 mil folhetos. Eu fui de um bairro ao outro, próximo da estação aqui de Madureira, distribuindo folhetos, e à noite nós tínhamos mais de 600 incrédulos dentro da igreja e teve quase 50 conversões. Que foi um ano disso aí, não? 79, 80, 79 para 80, porque 80 para 81 foi quando nós começamos
o ministério da Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro. Mas foi uma experiência muito grande, muito intensa, muitas experiências na área da música que eu tive, né? Então, quando nós começamos o Ministério da Comunidade Evangélica, a gente já orava muito, muito. Eu lembro, na época que foi lançada a música Consagração, a gente orava tipo 7, 8 horas por dia. Olha A nossa só. igreja era uma fábrica de música. Terminava a ministração, era música, louvor, adoração e muita manifestação da glória de Deus, do poder do Espírito Santo. E eu botei assim, oração é a chave do avivamento. Então, isso sempre nos acompanhou e nós tivemos, assim, experiências incríveis. Hoje eu sei que orar é você dar licença a Deus para Ele agir na terra, né? Porque a própria oração do Pai Nosso é Jesus dando autorização para Deus agir. Porque em Gênesis 1, 26, Deus deu autoridade para nós, né? Segundo o pastor Miles, a visão de oração está lá em Gênesis 1, 26, quando Deus dá autoridade para o homem. Então, nós temos autoridade. E tudo que Deus falou vira lei. E se vira lei, eu tenho direito, e são minhas promessas, né? Então, isso aí é muito importante. Desde lá para cá, né, nós, no início da comunidade, nós tínhamos um relógio de oração. Olha, mas foram, assim, que eu me lembre, eram mais de 40 mil horas. Nos últimos 4 anos, agora, nos últimos 4 anos, só nas noites de glória, nós oramos mais de 80 mil horas de intercessão. Nas madrugadas. Nas madrugadas. Em especial, orando pela nação brasileira. Orando pela nação brasileira, pedindo a Deus socorro, porque não tem coisa pior do que você ter uma nação consagrada a falsos deuses. E foi a base bíblica que Deus nos deu há 29 anos atrás, né? A base bíblica onde o profeta Elias tem aquele desafio com Acabe e Jezabel. Infelizmente, o rei Acabe abriu uma porta para que Satanás entrasse através daquela maldita prostituta Jezabel que adorava Baal, e ali foi só derrota, né? Seca, fome, necessidade, né? E foi um embate tremendo. E eu acredito que a mesma história está se repetindo hoje na nação brasileira, onde o sistema quer impor a imoralidade, quer impor as drogas, né? Essa coisa toda de descrédito às autoridades, essa questão de arrebentar com a família, né? Essa coisa suja, imunda, que a gente vê entrar pela nação. Eu creio que é a mesma história, e foi uma base bíblica, e ao mesmo tempo foi uma revelação que Deus nos deu naquela época da grande batalha que a gente estava travando. Então, nesses 29 anos de oração e jejum de 40 dias, tem esse objetivo, né, de entronizar Jesus, entronizar o reino de Deus. E a gente entrou nessa batalha mesmo para valer. Eu acredito que teríamos que ter umas 10 lives só para contar das guerras, das batalhas. Para você ter uma ideia, pastor André, nós fizemos aqui, acho que uns 3 anos atrás, ou 2 anos, não me lembro precisamente, se alguém tiver aí da igreja ouvindo a gente, de repente pode nos ajudar. Veio uma equipe de pastores da África, inclusive o nome dele é André também, um homem que tem dom de cura, um homem de Deus. Olha, foi uma campanha muito abençoada. E nós estávamos aqui tomando um lanche na minha casa, e chegou a equipe do Davi Maia, que ele ia ajudar no louvor, e vinha os equipamentos e tal. Ficamos aqui tomando lanche e pedimos um obreiro para levar e já começar a arrumar, organizar as coisas, para seguir a gente partir para a igreja, que é aqui pertinho, e começar o culto. Eu estou aqui tomando café e tal, de repente a minha esposa está no telefone, você
já conhece a esposa, né? Quando eu olhei para ela, eu já percebi que alguma coisa errada estava acontecendo. Eu levantei, peguei o telefone na mão dela e coloquei no meu ouvido. Quando eu coloquei no meu ouvido, era só tiro. Pá, 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 tá, 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 pá. A hora que o irmão Uau! chegou na porta da igreja com os equipamentos, os bandidos vieram atirando e uma pastora tentou abrir o portão. Né? Você conhece a nossa igreja, é um portão enorme de ferro, né? E tem um portãozinho menor, e quando ela abriu aquele portãozinho menor, que ela viu aquele tiroteio todo, ela trancou a porta, o irmão querendo entrar, e não, ele só deu tempo dele se jogar no chão, se deitar, e os bandidos levaram o carro com todo o equipamento do Davi Maia. Mas quando eu peguei o telefone, que eu vi a situação, eu vi a pastora falando, na mesma hora eu comecei a orar e repreendendo Satanás, repreendendo o poder das trevas. Satanás arreda, no nome de Jesus, você não pode tocar naquilo que é nosso, naquilo que é de Deus, em nome de Jesus. O que aconteceu foi que o carro deu a volta no quarteirão e entrou na mesma rua da igreja. E a polícia atrás, sem a gente avisar. E nós tínhamos um vizinho aí na rua, que ele é miliciano, ele começou a mandar bala em cima dos ladrões, porque ele gosta muito da gente. Então, ele queria nos defender e acertou um bandido dentro do carro. O carro ficou desgovernado, bateu no muro, deu perda total o carro, e a polícia chegou e nós resgatamos todo o equipamento. E Olha foi só. um milagre, porque aquele dia poderia ter se transformado numa grande tragédia. Nossos corações seriam muito machucados, porque era um obreiro muito valoroso que estava levando. Aliás, todos os nossos obreiros são valorosos, né? E para mim foi uma experiência da ação sobrenatural de Deus, resultado dessa intimidade com o Espírito Santo, né? E um tempo depois, dentro dessa mesma campanha, se não me falha a memória, o meu filho foi levar, aqui na rua onde eu moro, esses pastores. Eles foram ministrar numa outra igreja, e aí, de repente, os ladrões aparecem novamente, levam o carro do meu filho, levam os equipamentos, o iPad, iPhone, e um violão, assim, que eu trouxe da América, Takamine, de 12 cordas, um violão muito bom, muito bom. E aí nós acordamos e soubemos da notícia, era meia-noite e pouco, e naquela semana nós fomos orar pelas noites de glória. Eu falei, Senhor, a tua palavra no Salmo 91 é uma promessa para nós, e nós temos aprendido que tudo aquilo que o Senhor falou vira lei. Meu filho é Amém. dizimista fiel, meu filho estava na sua obra, e agora, Senhor, com base na tua palavra, eu exijo que o carro seja devolvido. E foi mais ou menos nessa hora que os policiais acharam o carro e o carro foi devolvido. Olha só. Um pouco Que mais de um mês, daí eu, naquela semana, você sabe como é que é pai, né? Eu tinha condições, eu comprei um iPhone melhor para o meu filho e comprei um violão melhor. Só que aquele violão tinha assim uma coisa emocional com aquele violão, que ele já tinha composto várias músicas e tal, ele ficou muito assim choroso, né? E ele conta que ele estava trabalhando, o Espírito Santo falou com ele assim: entra na internet que o seu violão está à venda. Aí ele entrou na internet, sabe? Aí achou o violão, viu? Achou o violão de Libra. Em cima do case, a marca, o plástico do símbolo da nossa igreja. Já pensou numa história dessa? Incrível o Uau, poder da que oração. coisa. Aí tem um pastor nosso que é da Polícia Civil, armaram um esquema, combinaram com um cara no shopping e tal, foram lá, uma história incrível. Concluindo, o violão está de volta na mão do meu filho, e quando ele contou esse testemunho na igreja, foi uma festa. Olha como Deus responde às nossas orações. Olha como Deus responde. É Glória a forte. Deus. Como que tem sido as experiências dessa campanha de 40 dias de oração e de jejum? Como é que surgiu isso? Como é que Deus colocou isso no teu coração? E quais têm sido as experiências que não tem vivido? Pois é,
a abertura do jejum já é algo sobrenatural, porque o céu vem na terra mesmo. A Bíblia diz que existem castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum. Eu creio que a situação do Brasil está dentro de uma guerra de altares. Qual é o altar que vai prevalecer na nação brasileira? É o altar do Deus de Elias, dos Elias de Deus? Ou é o altar de Baal e da maldita Jezabel? Então, eu acredito que é um duelo de deuses. E nesse duelo de deuses, é necessário os profetas. Eu tenho perguntado para mim mesmo, onde estão os profetas daquela época, hoje? Onde estão aqueles que têm aquela autoridade, que receberam aquela autoridade para dizer, por exemplo, a um STF, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Um profeta do calibre de Elias, que vai chegar na Câmara dos Deputados e vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Que vai chegar na Câmara dos Vereadores e vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, o meu clamor, o nosso clamor, é para que essa visão profética, essa unção profética, seja derramada sobre os homens de Deus que estão à frente, eu diria, são os nossos pais. Amém. Porque é uma guerra de altares, é uma guerra de altares, né? E o grande desafio, né, que eu vejo assim, que Elias fez, estava dentro daquele contexto de que o povo de Deus já estava querendo adorar Baal, né? E eu faço ideia de que eles não vinham mais sinais, maravilhas, milagres. Tanto é que quando Elias disse, olha, o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Eles falaram, essa palavra é muito boa. Essa palavra é muito boa, porque talvez eles já tinham perdido aquele gosto, aquele sabor de ver Deus manifestando de uma maneira sobrenatural, né? E para isso, o Elias chama a atenção dizendo que era necessário restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas. E esse é o problema da igreja brasileira. Ainda ontem, o Senhor falou forte ao meu coração sobre aquela parábola dos leprosos. Parece que a gente só sabe pedir, pedir, pedir. E outra coisa, a gente não agradece, não. E Jesus falou, escuta, não foram 10 os leprosos que foram curados? E só você veio agradecer e é um samaritano? E você faz ideia, né? Porque os samaritanos eram rejeitados, né? Era um povo assim que, assim, o judeu tinha uma ojeriza aos samaritanos, né? E Jesus fala, olha, só um veio agradecer e ele é samaritano. Então, nosso problema é que nós fomos acostumados a só pedir, pedir, pedir. É como que se Deus tivesse um grande supermercado, né? E você vai lá e pega o que você quer, só que as coisas estão mudando. É verdade. Mudando, né? Por exemplo, o livro de Oséias diz assim, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então, toda essa angústia, a meu ver, que se abate sobre a terra hoje, é para nos chamar a atenção, porque Deus quer falar conosco. Então, a gente percebe ali que Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, né? Elias zomba dos profetas de Baal. É interessante, né? Grita mais aí, clama mais. Quem sabe o seu Deus não foi atender a alguma necessidade? É ou não é? Porque uma igreja que ora, que tem autoridade, ela zomba mesmo do diabo. Ela zomba do diabo, né? E tinha uma convicção impressionante. É verdade. É verdade. E com pouco mais de 50 palavras, o fogo cai sobre o altar. Isso renova a fé do povo de Deus, né? Porque o povo de Deus ficou assim, né? Meu Deus, eu queria ver isso na nação brasileira. Senhor, levanta os seus profetas. Amém. Hein? É ou não é? Porque o povo de Deus cada um pegou a sua espada e partiram para cima.
dos profetas de Baal, e foi uma... Que história, meu Deus, que história. E foi essa base bíblica que Deus nos deu. E o Senhor também tem nos chamado a atenção, porque o segundo nível, olha só que coisa interessante que Deus nos mostrou. O segundo nível na vida de Elias era que Deus queria que ele derrotasse a Jezabel. E ele ficou com medo, ele amarelou. Né? Depois de ter visto aquele milagre, aquela coisa extraordinária, você vê como é que a voz do diabo tem força. E se a gente não estiver muito conectado com o céu, nós seremos capazes de ser levados por uma palavra de engano, né? Porque a maldita Jezabel é aquela prostituta que se deitava com tudo quanto era homem, né? Por ser já uma herança dos deuses que ela adorava, aquela coisa suja, imoral, né? Libera a palavra e o Elias se manda. Deus fala: ei, Elias, o que você está fazendo aí na caverna? Sai da caverna! Então, hoje, o Senhor está nos chamando a sair da caverna. Os profetas não podem se esconder. Nós temos que sair da caverna, porque tem um segundo nível, que é vencer totalmente a Jezabel. E nós estamos por um fio. Irmão André, eu estou muito animado com o que eu tenho visto. Esse povo todo lá em Brasília, de joelho, orando, cantando, chorando. Meu Deus, eu falo: Senhor, obrigado por responder o nosso clamor, porque eu creio que são milhares, mas há 29 anos que nós estamos clamando por uma mudança radical da nação brasileira, e eu creio que o Senhor está respondendo às nossas orações. A vitória... Amém. É do Senhor. Amém. E é através da nossa intercessão. Você está falando essas coisas, eu acredito que talvez o maior problema que nós estejamos vivendo hoje como igreja é a falta de posicionamento. Né? O posicionamento ou identidade, né? Clareza daquilo que nós somos chamados para ser e para fazer. Porque nós, como cristãos, temos aí o ajuda, o agir, o mover do próprio Deus. E ele mesmo se comprometeu em atender a oração daqueles que estão alinhados com ele. Verdade. Mas acho que o problema é o posicionamento. É o nosso posicionamento, é a falta de posicionamento. Eu costumo dizer que aquilo que a gente abre mão, o diabo toma posse. Aquilo que a gente deixa de cuidar, o diabo vai lá e cuida. Eu acho que durante muitos anos a igreja dormiu em relação à nação. É verdade. Deus começou a despertar movimentos específicos que identificou essa necessidade de se levantar, da igreja se levantar em favor dessa nação. Então, é importante isso que o irmão está falando. É uma questão de posicionamento. Seria interessante também a gente reaver tantas profecias que foram dadas acerca do Brasil. Brasil, celeiro do mundo, celeiro das nações. E a gente percebe o quanto Deus tem operado na nação brasileira. E você vai concordar comigo, tenho certeza que você é um homem que estuda muito a história da igreja. A igreja sempre se uniu no momento da perseguição, no momento do sofrimento, no momento da dor. Olha o que está acontecendo com a igreja no Brasil. Então, a gente estudando a Bíblia, a gente percebe que quando eles estavam tudo bem, maravilhoso e tal, de repente eles desviavam e aí Deus permitia que os inimigos avançassem. Aí eles iam chorar, iam se quebrantar, Senhor, tem misericórdia de nós. Acho que a nossa natureza é assim. Mas é importante destacar nesse momento que a igreja está entendendo. Né? Nós somos brasileiros. A nossa bandeira jamais será vermelha, nossa bandeira é verde e amarela. Nós temos uma pátria, precisamos zelar por essa pátria. Hoje, quando eu vejo, me perdoa falar sobre isso, hoje, quando eu vejo crentes comunistas, eu digo: olha,
você está dando um tiro no seu próprio peito, porque não conhece a história. É verdade. Uma das maiores igrejas da China, os tratores passaram por cima e derrubaram. Nossos irmãos estão sendo mortos lá, nos chamados países da cortina de ferro. Só mesmo uma pessoa que não conhece a história da igreja é capaz de defender o comunismo. Aí eu tenho que concordar com o pastor André, que nós dormimos no ponto. Enquanto nossos discípulos estavam sendo doutrinados na faculdade, nós esquecemos de doutrinar nossos discípulos nessa questão. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Eu acho que Deus quer fazer alguma coisa muito especial na nossa nação. Como o senhor falou agora, a igreja está se unindo desde as eleições. Na verdade, antes das eleições, a igreja já estava se unindo ali em favor do nosso país. Veio as eleições, a igreja se mobilizou aí em relação à questão do atual presidente, enfim, e agora veio esse coronavírus, a igreja está mais uma vez mobilizada em oração. Eu acho que Deus está construindo algo aí para revelar uma coisa muito grande. Amém. Amém. Então, dentro dessa intimidade, né, de oração, de busca, de intercessão, por exemplo, olha a vida de Noé. Noé, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé preparou a arca. Será que Noé ouviu as coisas de Deus e guardou para ele, ou Noé anunciou naquela geração o que ia acontecer? É certo que anunciou. No momento que a chuva, o dilúvio começou a acontecer, acho que ali as pessoas acordaram, mas já era tarde. Ainda zombaram de Noé, porque Noé construiu o barco em cima de um monte. Eles iam dizer, esse cara ficou louco, endoidou de vez, porque como é que a água vai chegar até aqui? Mas são os mistérios de Deus. Mas uma coisa é certa, Noé andava com Deus e Noé sabia o que ia acontecer. Amém. É ou não é? Amém. Sobre Sodoma e Gomorra. Né? Ali é uma manifestação teofânica de Deus, onde os 3 anjos vêm conversar com Abraão. O Deus Pai fica com Abraão e o Deus Filho, Deus Espírito Santo, vai lá para Sodoma para convencer Ló a sair daquela cidade nojenta, imunda, suja, podre. Olha a intercessão de Abraão, Senhor, o Senhor não é um Deus justo, vai destruir o ímpio com o justo com o ímpio. E aquela batalha de intercessão. Por que Deus estava falando com Abraão? Não podia chegar e simplesmente destruir a cidade? Mas a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus e o próprio Deus disse, eu não posso esconder de Abraão o que eu estou para fazer. Onde estão os profetas hoje que vão ter essa sensibilidade de saber o que Deus vai fazer o mês que vem? Uau. É isso mesmo. Olha que coisa poderosa, olha que coisa poderosa. Os anjos disseram para o Ló, se apressa, porque nós não podemos fazer nada enquanto você não sai da cidade. Olha o poder da oração. Olha o poder da oração. Incrível. Nossas orações são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. O Espírito Santo vai revelar isso a cada cristão, porque nós estamos em tempo de guerra. É hora de guerrear contra principados e potestades. E essa casta demoníaca, esses principados e potestades, não vão tomar posse do Brasil, porque aqui tem uma igreja viva, que ora, que intercede, que jejua, que se consagra a cada dia. Amém. Que erra, mas pede perdão ao Senhor, é lavada novamente pelo sangue do Cordeiro, vai para a linha de frente da batalha. A igreja vai derrotar essa legião satânica
que peleja para tomar conta da nação brasileira. A nação brasileira pertence ao Senhor Jesus. Então, nós Amém. temos o caso de Sodoma e Gomorra. E nós temos também o caso de Nínive. É ou não é? Deus falou com o profeta, eu vou destruir a cidade. Eu quero que você vá até lá. Porque o coração de Deus estava inclinado para Nínive. Deus se apaixonou pela cidade. E Deus queria que a cidade fosse salva, mas alguém tinha que pregar. Nós já vamos para quase uma hora que nós estamos conversando aqui. Eu costumo brincar e dizer que a última vez que o pastor Ibe esteve aqui, ele pregou 2 horas e meia. Mas qual foi a mensagem que Deus colocou na boca do profeta para ele ir a Nínive? A mensagem de uma palavra só, meu irmão. Arrependei-vos. Você já pensou numa mensagem de uma palavra só? Só que quando ele dizia arrependei-vos, saía cheia de unção da glória de Deus e arrastando todo mundo. E o povo ficava no maior impacto. Por quê? Porque aquela palavra veio da boca de Deus, passou pela vida do profeta e saiu para Nínive. Será que não é isso que a gente precisa no Brasil? É verdade. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, apóstolo. Nós percebemos também que existe aí, de certo modo, uma desestrutura na área da família. Existe também uma deficiência do povo de Deus em se posicionar em relação à sua família? Então, não sei se vai dar tempo. Eu tenho algo muito precioso para compartilhar com vocês. Sim. A maior preocupação minha era o futuro dos meus filhos. Você não imagina. Eu via tanta coisa esquisita acontecendo na vida de filhos de pastores. Falava, Jesus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia, tem misericórdia. E foi numa madrugada de oração, eu estava em Friburgo, 5 da manhã, com o pastor Renato, que hoje está na Suíça, e Deus me deu uma palavra. Vocês estão criando seus filhos para uma grande competição. Eles podem perder ou podem ganhar. Depende do tipo do treinamento que vocês estão dando a eles. E nós estávamos lá, nessa cidade, com uma campanha com a família. Quando eu contei essa palavra que Deus me deu, os pais começaram a se abraçar com os filhos e chorar, chorar, chorar. Eu lembro de um casal que eu passei, as lágrimas daquele pai chorando caíam no cabelo dos filhos, do cabelo do filho ficar assim, achatado no couro cabeludo. E eu pensei comigo, essa palavra realmente veio de Deus. Veio de Deus. E eu comecei a trabalhar na minha casa sobre isso, né? E um tempo depois, o Senhor me deu outra palavra. Se você for meu amigo, como Abraão foi meu amigo, não precisa preocupar com seus filhos. Falei, como, Senhor? Se você for meu amigo, como Abraão foi meu amigo, não precisa preocupar com seus filhos. E aí eu entendi que Deus é Deus de descendência. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E a gente vai perceber o legado que Abraão deixou para Isaac, que Isaac deixou para Jacó, que Jacó deixou para José. E hoje eu tenho alegria de poder dizer, eu e a minha casa e o meu neto servimos ao Senhor. Meus 3 filhos são pastores, minha filha Larissa, com 9 anos de idade, acordou batizada com o Espírito Santo, falando em línguas. Meus 2 filhos, você conhece, são uma bênção. O Tiago é uma bênção para o Brasil, para as nações, está viajando aí com o Davi Maia para tudo quanto é canto, ministrando sobre louvor, sobre adoração. O meu filho mais velho é baterista da igreja, cuida da contabilidade da igreja, cuida dos jovens, é baterista. E hoje eu falo com a minha esposa, bem, ensine as mulheres da igreja, porque você tem uma experiência muito grande. Eu dou crédito à minha esposa. É certo que eu compartilhei com ela essas palavras que Deus me deu. Mas a minha mulher, ela tem uma capacidade tremenda para falar sobre a educação de filhos. Então é lindo, né? Quando a sua família, meu Deus, o Noé entrou na arca com a sua família. É ou não é?
Ele trabalhou com a sua família, ele ensinou, ele pregou, a família foi salva. Não tem coisa pior do que a gente cuidar do reino de Deus e perder a nossa família. Aliás, a palavra recomenda, se você não sabe cuidar bem da sua própria casa, como é que você vai cuidar da igreja de Deus? Então, um grande desafio hoje que eu vejo é os pais, né, serem referencial para os filhos. Eu costumo dizer que a cada dia nossos filhos estão assistindo uma peça de teatro. Os personagens da peça somos nós. Eles são a plateia. E eles vão reproduzir aquilo que eles estão vendo nós fazermos. Quantas vezes meus filhos acordam pela madrugada e nos acham aqui orando na sala, de joelho, orando, clamando pelas madrugadas. Então eu quero deixar esse desafio, né? Porque quando a gente reclama da situação da igreja hoje, é porque os nossos pais não ensinaram essa geração. E nós hoje que temos essa intimidade com Deus, que conhecemos a Deus, precisamos passar para a próxima geração. Uma coisa Josué fez e foi muito boa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas ele fez uma coisa muito ruim, péssima. Se vocês querem adorar outros deuses, é problema de vocês, porque eu e a minha casa... E aí veio o tempo de juízes. Por que veio o tempo de juízes? Porque a futura geração não foi formada pelo nosso glorioso Josué. Hoje eu posso me ausentar da igreja. Todos os pastores, todos, pregam igual a mim ou talvez melhor do que eu. São pastores ungidos de oração, de busca. Eu tenho pastores aqui que estão comigo há 25, 30 anos. Qual é a igreja hoje que tem um pastor que tem pastores com ele ali, grudado nele, 25, 30 anos? É raro. É verdade. É ou não? Glória a Deus. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Com certeza. Olha, quem está nos acompanhando aí, o apóstolo está ministrando aqui para todos nós uma questão mesmo, acho que não tem outra palavra, é posicionamento. Se queremos um país melhor, se queremos uma família melhor, uma estrutura familiar melhor, nós precisaremos investir na oração. Nós precisamos ser pessoas de oração. Não basta crer no poder da oração, não basta falar ou ensinar sobre oração. Tem que orar. Amém. Né? Amém. Apóstolo, o nosso tempo talvez esteja aí. Tá quase finalizando. Eu queria ver o seguinte, meu irmão. Passou rápido. Libera uma palavra de bênção aí para esses irmãos que estão nos ouvindo aí. Ora por todos nós. Eu acredito que seremos muito abençoados com a sua oração, com a sua palavra. Nesse momento, o que eu gostaria mesmo de fazer é aquilo que Moisés fez com Josué. Né? Porque no momento da transição, não foi o Arão que tomou posse para dar continuidade, mas sim Josué. Porque em determinados momentos você vai procurar Josué, Josué está com Moisés lá no cume do monte. Josué conhecia Deus. Então, eu reconheço também que a unção é transferida, né? Assim como Elias, a história de Elias e Eliseu. Eliseu pediu unção dobrada. Então, eu sei que não tem nada de bom em mim, o que tem de bom em mim foi Deus, o Deus Espírito Santo que colocou, mas eu quero transferir para vocês que vocês tenham fome da palavra, né? Eu já li a Bíblia mais de 20 vezes, já li a Bíblia toda em 8 dias, então eu desejo que vocês tenham fome da palavra. Quem conhece a palavra jamais é enganado, e que vocês tenham essa fome de buscar a presença de Deus. Pai, nós bendizamos o teu nome por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se encontra agora do outro lado da linha, do outro lado dessa tela, Senhor. Quantas experiências incríveis, poderosas nós tivemos no jejum de 40 dias.
Eu quero, Senhor, agora, no nome de Jesus, estender as minhas mãos e colocar as minhas mãos sobre a cabeça de cada irmão, de cada irmã, e transferir, Senhor, essa fome, fome da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa unção desses 29 anos de jejuns e orações de 40 dias, eu quero agora transferir para a sua vida, que você seja impactado agora, que o Espírito Santo tome a sua vida, que você comece agora a profetizar, a declarar as grandezas de Deus, em nome de Jesus, que você tenha sede, sede do Espírito, beba do Espírito, seja cheio agora da glória do Senhor, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, e que as doces consolações do Espírito Santo tomem a tua vida totalmente, que você seja uma labareda, uma tocha de fogo, onde quer que você esteja. Te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, apóstolo. Glória a Deus. Olha, a gente tem que continuar essa conversa num outro momento. Mas muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado por estar conosco esse horário. Todos que participaram aí, né, todos que entraram aqui e foram ministrados, ouviram essa palavra, muito obrigado por estar conosco aqui. Só lembrando, amanhã, às 20 horas, o apóstolo, todos vocês aí que estão nos acompanhando, vou ter uma live muito legal com o Carlinhos Félix. Opa, esse é outro patrimônio nacional. Carlinhos Félix, ele é um homem de muita história no Brasil, né? Foi a primeira banda teve a primeira banda, acho que de rock evangélico do país, né? Que era o Rebanhão. É verdade. E muitas músicas abençoadas também. Nós vamos amanhã ter uma live às 20 horas, muito divertida, né? Então, todos vocês, amanhã, às 20 horas, pode se conectar aqui, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, apóstolo? Sim, nós estamos fazendo várias lives recontando a história da igreja, porque esse ano são 39 anos, o ano que vem são 40 anos, e nós queremos lançar uma biografia com a história da nossa igreja. Então, toda semana tem uma live com um dos nossos pastores. Agora, essa semana vai ser com o pastor Francisco Barros, de Manaus. Aí ele vai contar, ele já contou a parte dele todinha aqui, quando ele era membro daqui da nossa igreja, e agora, essa semana, ele vai contar a história de Manaus, como foi que aquela igreja de 20 membros tem milhares e tantas igrejas, são 18 núcleos só em Manaus, Brasília, Paraná, em Cascavel, e, enfim, a igreja cresceu muito. Aí estamos pegando essa história. Tivemos uma live com o pastor Marco Vinícius, conhece o pastor Marco Vinícius? Seria bom fazer uma live com ele. Olha só, por favor, me conecta com ele. Da igreja de Indilópolis. Deus, sara essa nação. Olha só, que legal. É isso aí. Deus amou o mundo de tal maneira. Conhece essa música? Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero é Deus. Lembra dessa? Claro, vamos fazer sim. Tivemos vamos uma live com ele muito linda. Tá bom, eu vou te mandar o contato. Tá bom? Eu creio que vai ser muito bom, muito bom. Você sabe que o pastor Marco Vinícius vendeu mais LPs do que o Roberto Carlos? Eu creio nisso, eu creio. Vendeu. A história dele é impactante, é impactante. E nós que geramos a igreja de Nilópolis. Naquela época, o Marco Gregório era um menino de 12 anos que chachava batata nos nossos encontros. Que história, né? É verdade. Que bênção. A gente precisa marcar uma outra live para você compartilhar um pouco dessas histórias, porque a tua história, apóstolo, ela inspira. Que bênção. Ela inspira. E aí que eu tenho certeza que ao compartilhar as suas histórias, as suas experiências da música, como as experiências que o senhor teve aí com a música Consagração, naquela época que eu acho que foi a primeira vez, não me lembro antes, mas acho que foi a primeira vez
um ministério evangélico, uma igreja evangélica, cantou na Rede Globo, né? Foi Tocou na isso Rede mesmo. Globo. Foi isso mesmo. E eu acho que essas histórias nos inspiram. O senhor É. é um líder que nos inspira. A O gente tema precisa marcar o tema do livro, o tema do livro vai ser a consagração, que tem a ver com a história da Olha só. consagração do nosso ministério. É uma história muito linda, muito linda. Você conhece o pastor Ralph Fels? Da Suíça? É. Sim, Você sim. teve lá com ele? Eu estaria com ele agora, mas com essa pandemia não deu certo. Então, ele teve contato com o pastor Renato, que nós enviamos lá para a Suíça. Ele perguntou: quem é que formou você? Falei: o pastor Ari no Brasil. Se eu for para o Brasil, ele me forma pastor? Então, o pastor Ralph veio para cá, passou aí 17, 18 anos conosco, se tornou um Olha, pastor abençoado. Ele deixou aqui 6 ou 7 igrejas, e agora nós temos essa igreja abençoada na Suíça, parece que tem já 8 ou 9 células, e nós estamos agora com um grande projeto missionário, e nós queremos alcançar o mundo inteiro. Vamos formar tá agora em Berna, pessoas. né, na capital. Berna, na Suíça. Você vai gostar muito dele. Pode fazer uma live com ele também, olha, sobre missões. Muito bom. É Vamos ou não é? fazer. A gente vai Vai ser. conversar muito. Olha, pô, eu tenho medo da ligação, conexão aqui cair de repente. Aham. Mas, muito obrigado. Vamos marcar aí a próxima para nós ouvirmos as suas histórias. O pessoal aqui te ama, a Igreja Árvore de Blumenau te Amém. admira e te Que ama. Você bom. tem aqui um grupo de pessoas que ora pelo Senhor Muito obrigado. e te recebe com muito carinho. O nosso pastor, o pastor Haroldo, é alguém que ama muito a sua vida, Muito obrigado. junto com a pastora Arlene. E, enfim, nós estamos muito felizes por essa conexão como Pastor Senhor. André, foi uma honra estar aqui com você, trocando essas ideias, contando a nossa experiência, né? E tanta gente conectada aí, foi uma alegria. Estamos à sua disposição, a hora que você precisar, pode contar conosco. Um grande beijo Amém. no seu coração, na sua família, tá? Que Deus continue te abençoando Amém. cada vez mais, que você seja esse farol iluminando não somente a nação brasileira, mas todas as nações da Terra. Grande Amém. abraço. Grande abraço, obrigado. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam também. Deus abençoe. Obrigado, apóstolo. Uma excelente noite. Obrigado, tchau. Tchau. Até amanhã, pessoal. Olha só, às 20 horas, live com o Carlinhos Félix. Meus irmãos, músicas excepcionais. Enfim, um compositor, alguém que faz parte da história da música evangélica brasileira. Então, amanhã, às 20 horas, em ponto. Não perca, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima live. Até amanhã. Deus abençoe.